o reino milenar de Cristo. Hoje é a nossa sexta e última ministração sobre o tema escatologia. A palavra de hoje está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. A palavra do Senhor diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas daqueles que foram decapitados por terem dado testemunha de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Esses são os que não adoraram a besta e nem a sua imagem, não receberam a sua marca nem na testa nem na mão. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Para você lembrar, e apenas aqui em poucos segundos, vamos tentar aqui fazer rapidinho um resumo até esse momento. Começa com Daniel tendo aquela visão da grande estátua, onde é revelado a ele todos os governos humanos, e é revelado a ele que uma pedra destruiria todos aqueles governos humanos e que encheria toda a terra. Aquela pedra era o governo de Jesus, que destruiria todos os governos humanos, e Jesus sim reinaria para todo sempre. Então aquela pedra que cresce é Jesus, e é uma alusão também a este momento aqui chamado de o reino milenar. Pois bem, um pouquinho mais para frente, Deus revela através do anjo Gabriel para Daniel que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo de Daniel, ou seja, Israel, e desde 444 a.C., quando foi dada a ordem por Artaxerxes para reconstruir Jerusalém até a morte do ungido, 33 depois de Cristo, passaram-se 69 semanas proféticas, cada semana com 7 anos. O que isso quer dizer? Que ainda falta uma semana profética acontecer, ainda faltam 7 anos que faltam serem determinados sobre o povo de Israel. Só que entre a 69ª e a 70ª semana há um intervalo, que é o que nós vivemos hoje, de 2000 anos, nós chamamos de Era da Graça. Romanos 11 chama de plenitude dos gentios. 2 Pedro diz que é um tempo em que Deus está dando para que haja arrependimento. Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz que Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, esse espaço entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel é o espaço de salvação, onde a palavra do Senhor está sendo pregada, onde pessoas estão sendo salvas. Quando findar esse período que só o grande Deus Todo-Poderoso sabe quando será, vem o arrebatamento, os filhos de Deus vivos naquela geração encontram-se com Jesus nos ares, aqueles que morreram são transformados, todos recebem corpos glorificados, na terra se inicia 7 anos de tribulação, nos céus acontece o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Depois desses 7 anos, diz a palavra, o Senhor Jesus volta, eis que todo olho verá, e neste momento todos verão a Jesus voltando com seus santos anjos, voltando com seu povo, com corpos glorificados. Jesus volta, livra Israel das nações que estavam tentando destruí-la. Jesus derrota o anticristo. Jesus faz o julgamento entre as nações que perseguiram seus pequeninos e as nações que apoiaram, e a partir daquele momento inicia-se o reino milenar, que foi esse versículo que nós lemos aqui. Esse reino milenar, ele é tremendo, porque os profetas do Velho Testamento, a eles foi revelado que haveria esse tempo, mas não foi revelado a ele por quanto tempo duraria. Aqui em Apocalipse, Deus traz essa revelação a João, que seria um período de 1000 anos. E nós entendemos que não são 1000 anos alegóricos, são 1000 anos literais, um período em que o Senhor Jesus governará nesta terra com cetro de ferro e justiça e santidade. A sede do seu governo será Jerusalém, não a Jerusalém que é hoje, mas a Bíblia diz que pelas diversas alterações geológicas e geográficas que acontecerá tanto na grande tribulação, tanto quanto na volta de Jesus, Jerusalém agora estará no alto, e do ponto de comandamento, Jesus governará todas as nações. A Bíblia diz também o seguinte, que quando Jesus voltar para começar a reinar nesta terra, toda a extensão de terra que sempre foi de Jerusalém realmente será pela primeira vez dada a eles. Vocês sabiam que no período em que Jerusalém ocupou, as 12 tribos ocuparam, que talvez não, certamente foi o período em que eles ocuparam uma terra muito maior do que eles ocupam hoje, mas mesmo naquela época, eles ocuparam apenas 1/8 da terra que Deus prometeu dar a Abraão. Já nesse período aqui, em que Jesus governará, toda a extensão de terra prometida a Abraão será dada ao povo de Israel. Agora vocês imaginem, irmãos, o principal do reino milenar não é isso. O principal do reino milenar é um tempo de justiça, paz,
santidade, onde não haverá corrupção por parte dos ministros de Jesus, porque os ministros seremos nós, os filhos de Deus, com corpos glorificados, ou seja, corpos incorruptíveis, onde não pode entrar pecado. Nós reinaremos com o Senhor Jesus. Então imagina um governante perfeito, cheio de ministros que não podem pecar, porque são servos de Deus com corpos glorificados, um período onde haverá paz, prosperidade, onde as pessoas viverão, serão longévolas. A Bíblia diz que aquele que morrer aos 100 anos morrerá jovem. Então, neste período, nesse reino milenar, a paz e a santidade do Senhor Jesus afetará até a natureza. Tem um versículo que eu amo muito aqui, que mostra que até os animais serão afetados positivamente. Veja aqui comigo, ó, Isaías capítulo 2, versículo 2. Olha o que diz aqui, ó, Isaías capítulo 2, versículo 2. Nos últimos dias, no templo do Senhor será estabelecido nos altos dos montes, se elevará sobre as colinas e para ela afluirão as nações. Os povos verão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações, corrigirá os povos, transformará suas espadas em lâminas de arados, as suas lanças em foices, e não se levantará espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Esse período será durante o reino milenar de Jesus, porque o Senhor Deus, Jesus, nosso Senhor, Ele governará com santidade, com justiça e com firmeza. Veja aqui também, ó, Isaías capítulo 11, olha que tremendo, Isaías capítulo 11, versículo 6, olha o que a palavra do Senhor diz: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo, o novilho gordo andarão juntos, e uma criança pequena os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da cobra, o desmamado meterá a mão no ninho da serpente, não se fará mal nenhum dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Durante esse período, a paz e a santidade de Jesus afetará todas as áreas da sociedade, até os animais, até o leão carnívoro se tornará, comerá palha, ou seja, poderá brincar tranquilamente com as crianças. Algo que hoje em dia a gente não consegue imaginar, mas durante o reinado de Jesus, a santidade vai afetar positivamente todo o mundo. Agora, tem um detalhe muito importante nessa história. Satanás, durante esse período, vai estar preso. Por isso que também não vai estar acontecendo maldades em larga escala. Olha o que diz aqui Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3. Vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou, pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco espaço de tempo. Durante esse reino milenar de Jesus, ele governando, os seus servos com corpos glorificados reinando, e Israel, a nação de Israel, com corpos normais, humanos, normais, estarão habitando entre as nações, e a Bíblia diz que as pessoas irão até os judeus e dirão: por favor, nos ensine sobre a lei do Senhor, porque ouvimos falar que Deus está com vocês. As pessoas pegarão na orla de um judeu e dirão: nos ensine a palavra do Senhor. Durante o milênio, a nação de Israel será tudo aquilo que Deus planejou para ela. Será um período de paz, prosperidade, longevidade. Imagina um mundo onde não haverá, em larga escala, corrupção, onde não haverá morte em larga escala, onde a grande maioria das pessoas conhecerão e servirão ao Senhor Jesus, um ambiente de total paz e harmonia, como jamais houve na história, porque nunca houve um governador perfeito como o Senhor Jesus será. Haverá um crescimento exponencial muito grande, as pessoas, como diz a Bíblia, serão longevas, viverão muitos anos. Então, a grande maioria das pessoas que existirão durante o milênio, agora talvez até uma suposição minha, talvez elas voltem a viver o mesmo período em que vivia antes do dilúvio, talvez de 900, 1000 anos, não sabemos, mas as pessoas serão muito longevas, diz a palavra de Deus.
E durante esse tempo, a grande maioria das pessoas escolherá servir ao Senhor. Eu digo escolherá porque o livre-arbítrio nunca foi tirado do ser humano. Então aqueles que habitarão no milênio também tomarão uma decisão, se servirão ao Senhor Jesus, o governador santo e perfeito, ou não. Tanto é verdade que a Bíblia diz o seguinte: nessa transição de milênio para a eternidade, ou seja, quando se findar os 1000 anos, Satanás será solto. Como nós lemos aqui nesse capítulo de Apocalipse, no final diz que importava que por um pouco tempo de espaço ele fosse solto. E realmente ele foi solto. Aqui em Apocalipse 20, versículo 7 diz: quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e a fim de reuni-las para a batalha. E o número desses é como a areia do mar. Eles marcharam pela superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, porém desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Nessa transição de reino milenar para a eternidade, ainda tem esse acontecimento, onde Satanás tenta pela última vez essa rebelião contra o Senhor, mas o juízo é simplesmente fogo descendo do céu sobre ele e sobre aquela geração de pessoas que decidiu ir contra o reino de santidade de Jesus. Pois bem, Satanás é lançado no lago de fogo de enxofre, aqueles que não são filhos de Deus estão lá também, e a partir desse momento acontece um evento chamado o julgamento do trono branco. E nesse julgamento do trono branco, o juiz é Jesus. E não é um julgamento onde ele vai absolver e condenar uns, outros, não. É um julgamento onde todos que vão passar por ele já estão condenados. É um julgamento apenas onde o Senhor Jesus, o justo juiz, dará a sentença de cada um. Aqui, esse trecho da Bíblia, se você for ler em casa, e eu concito que leia, está em Apocalipse 20, versículo 11, vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da sua presença. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Foram abertos livros, o livro da vida foi aberto, os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito naquele livro. Versículo 15 diz, se alguém não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo é a eternidade sem Deus. Durante a eternidade só haverá 2 lugares, a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Na eternidade com Deus estarão os filhos de Deus, na Nova Jerusalém, na Santa Cidade, nos novos céus e na nova terra, mas na eternidade sem Deus haverá o lago de fogo, onde é um lugar, diz a palavra do Senhor, de choro e ranger de dente. Mas esse lugar não foi preparado para aqueles que vivem uma vida para Deus. Os filhos de Deus não estarão nesse lugar. E para terminar, eu quero terminar com a melhor notícia de todas, Apocalipse capítulo 21, é onde a palavra do Senhor dá um breve e rápido vislumbre do que será a eternidade com Deus. Apocalipse 21 diz o seguinte, a partir do versículo 3... Versículo 2, eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, ela descia do céu, ela vinha preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, enxugará dos olhos toda lágrima, não vai haver mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque todas essas coisas já passaram. E o que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Versículo 6, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e quem tem sede darei de graça da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas. E no capítulo 22, versículo 2 diz, no meio da praça da cidade e de um lado do outro está a árvore da vida que produz frutos, dando o seu fruto de mês em mês. As folhas dessa árvore são para a cura dos povos, não vai ter mais maldição e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa estará gravado o nome dele. Então já não haverá noite, não vai precisar de luz, nem de luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles. Isso é apenas um rápido vislumbre de como será a eternidade com Deus. Não vai haver mais maldição, nem luto, nem pecado, nem morte. Tudo isso já terá passado. Nós poderemos ver Deus face a face. Estaremos com Ele para sempre e não há notícia melhor do que essa.
Encerramos hoje esse nosso estudo de escatologia. Tentamos fazer em poucos minutos o que geralmente fazemos em meses de estudo, mas eu creio que o que falamos durante essas 6 ministrações é o suficiente para despertar a sua vida para estudar sobre esse assunto. Não tenha medo de Apocalipse, não tenha medo dos livros proféticos, pelo contrário, estude-os. Procure pessoas que possam te ajudar a estudar a palavra de Deus, porque quanto mais você souber e viver a palavra do Senhor, mais feliz você será e na eternidade você viverá com Deus. Deus abençoe.